E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma explicação super bacana. Hoje a gente vai dar um salto de qualidade na forma como escrevemos e falamos. Olha só, dominar as regrinhas do nosso idioma é literalmente como ganhar um superpoder, viu? Principalmente para arrasar naquelas redações e provas da escola. Então, vamos investigar juntos 5 errinhos gramaticais que quase todo mundo comete no dia a dia e aprender de vez os truques para a gente nunca mais cair nessas armadilhas. Beleza? Vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gramática no nosso dia a dia. Depois, a famosa dúvida entre bastante ou bastantes. Na sequência, como colocar os pronomes no lugar certo. A diferença entre os verbos ter e haver. Algumas regrinhas da crase e, para fechar com chave de ouro, aquelas palavrinhas que sempre confundem a gente. Ponto número 1, a nossa gramática no dia a dia. Quando usar o jeito formal e o informal. A primeira coisa que a gente precisa deixar muito clara e que deve tranquilizar todo mundo é bater papo no celular, mandar mensagem nas redes sociais para os amigos ou gritar lá no meio do jogo de futebol. Não tem problema nenhum. Nessas horas, a gente pode e deve falar de um jeito mais livre. A comunicação fluiu? Maravilha. Mas, por outro lado, quando a gente pisa na sala de aula, vai entregar uma redação ou fazer um trabalho importante, aí o cenário muda. O domínio da gramática é fundamental. É ela que garante que a nossa ideia vai ser entendida com clareza e mostra que a gente domina as regras do jogo, sabe? Isso nos leva direto ao número 2. A grande dúvida: bastante ou bastantes? Existe plural ou não? E a resposta curta é: sim, gente, o plural existe. Tudo depende de quem essa palavra está acompanhando. A gente usa o bastante, assim mesmo no singular, quando queremos dar uma ideia de intensidade, tipo um sinônimo para muito. Nesse caso, ele não muda de jeito nenhum. Agora, o pulo do gato. A gente vai usar o bastantes, com S no final, quando ele estiver de mãos dadas com o substantivo que também está no plural, com o sentido de muitos ou suficientes. A lógica simples, é só espiar quem está do lado da palavra. Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. Peguem a primeira frase. Eles estudaram bastante para a prova. Aqui, o bastante está modificando a ação de estudar, certo? Ele dá intensidade. Estudaram muito. Então, fica quietinho ali no singular. Já na segunda frase, eles compraram bastantes livros. Olha como a estrutura mudou. A palavra agora está grudada no objeto livros, que está no plural. Por isso, obrigatoriamente, o nosso bastante ganha um S e vai para o plural também. Faz sentido, né? Tópico número 3. Colocando os pronomes no lugar certo e fugindo dos escorregões. Eu disse que amo ele de verdade. Pensem rápido com a gente. Quem aqui nunca ouviu, falou ou até mandou uma mensagem assim no WhatsApp, não é verdade? É um hábito extremamente comum. Mas, colocando os nossos óculos de detetive da gramática agora, onde será que está o probleminha escondido nessa declaração? A regra de ouro aqui é a seguinte: pronomes como ele ou ela funcionam como o sujeito, ou seja, aquele que pratica a ação. Eles não servem para ser o alvo, o complemento do verbo. Por isso, dizer amo ele acaba dando aquela escorregada na gramática formal. A forma corretíssima e, vamos combinar, super elegante é usar o pronome o. Então a frase perfeita fica: eu disse que o amo de verdade. E olha, isso também resolve outra dúvida clássica. Quando a gente tem um pronome antes de um verbo indicando que alguém vai fazer algo, a gente usa o eu porque o eu é quem pratica a ação. Por isso a gente fala: comprei esse livro para eu ler. Perfeito. Agora, se não tem nenhuma ação logo depois, se a frase morre ali, a gente usa o mim. Comprei esse presente para mim. E ponto final. Guardar essa diferença salva muito ponto nas redações, viu? Número 4 na tela. A eterna confusão entre os verbos ter e haver. Posse ou existência. Aqui em casa tem muita barata. Essa frase soa super natural quando a gente está conversando, não soa? Mas, na hora de colocar no papel de uma prova, ela te faz perder pontos preciosos. Sabe por quê? Porque uma casa não possui os insetos. Ela não é dona deles. O jeito certinho na hora de escrever é usar a forma aqui em casa há muita barata. A lógica por trás disso é super direta. O verbo ter não é sinônimo de existir. A gramática diz que ter indica estritamente posse. Você tem um caderno, você tem um cachorro, ponto. Quando a gente quer falar sobre a existência de alguma coisa em um lugar, quem faz esse trabalho é o verbo haver. Substituir aquele tem informal pelo a nas provas é garantia de um texto nota 10. Vamos lá, número 5. Regras básicas da crase. E sem pânico, combinado?
Andando pela rua ou pelo shopping, é muito comum a gente esbarrar em placas gigantes oferecendo calças a partir com aquela crase marota, ou vendas a prazo, também com acento, mas a grande verdade é que as duas formas estão erradas. O acento grave simplesmente não deveria estar ali. Qual será o detalhe que une as palavras partir e prazo? O segredo não poderia ser mais simples, anotem aí. Não existe crase antes de verbos. E partir é uma ação, é um verbo. Da mesma forma, nunca vai ter crase antes de palavras masculinas. E prazo é um substantivo masculino, ou prazo. É uma regra infalível, turba. Esbarrar em um verbo ou em uma palavra masculina na frente, o acento grave está proibido de entrar. E para fechar o nosso guia de hoje, número 6. Aquelas palavras que adoram dar um nó na nossa cabeça na hora de escrever. É fascinante como trocar apenas uma vogal causa um estrago na ortografia, né? A gente vive vendo as pessoas escreverem empecilho, começando com a letra I, ou privilégio, começando com a letra E. Só que a norma culta é super clara sobre isso. O certinho é escrever empecilho, com a letra E no começo, e a palavra privilégio começa sem exceção com a letra I. Colocar as palavras numa frase completa é um truque excelente para o cérebro memorizar o jeito certo. Querem ver? Sempre encontro empecilhos para as minhas vontades. Empecilhos com E. E a segunda frase? Algumas pessoas não admitem os seus privilégios. Privilégios com I. Bem melhor, né? E aí? Conta pra gente. Qual desses erros vai desaparecer de vez dos cadernos de vocês a partir de hoje? Nunca se esqueçam, aplicar essas regrinhas nos textos da escola com certeza trará bastantes benefícios para as notas e para a clareza das ideias de vocês. Mas a língua portuguesa é gigante e cheia de outros pequenos mistérios e curiosidades só esperando para serem decifrados. Será que existem outras palavras de uso diário que todo mundo escreve errado e nem percebe? Continuem curiosos, continuem investigando os segredos do nosso idioma. E a gente se vê na nossa próxima explicação. Até mais!